Muito bem, muito bem, muito boa noite a todos vocês. Estamos mais uma vez chegando até a sua presença, até a sua casa, até o seu trabalho, no seu telefone celular, por onde você estiver agora. Nós estamos começando mais uma live testemunho, hoje, segunda-feira, dia 30 de setembro de 2024, aqui no Brasil, são 20 horas, e nós estamos mais uma vez aqui com todo o time, com os nossos irmãos, membros diretores do capítulo 4 da DONEP aqui de Porto Alegre, para participar com vocês, para receber mais um convidado nosso que nesta noite estará trazendo a sua história de vida, o seu testemunho de superação, enfim, estará compartilhando conosco algo da sua vida, algo da parte também do Senhor, né? Nós queremos nesta noite dar as boas-vindas primeiramente aos nossos integrantes oficiais do capítulo 04, a começar aqui pelo Tarcísio Gubiani. Boa noite, Tarcísio, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Seja bem-vindo. Vamos dar a boa noite também ao Sérgio Pecil Soares. Sérgio, boa noite, tudo bem? Boa noite, Lucas. Boa noite, Tarcísio. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Sérgio, que não está no Brasil, né? Depois ele conta para onde é que ele anda aí. Boa noite, Juscelino. Tudo bem? Aí depois o cara vem, coloca toda Juscelino. ajeita tudo e a gente coloca os funcionários. Ó, deixa eu ver se o Juscelino acho que está. Vamos ver aqui. Oi, Juscelino, boa noite. Boa noite, Juscelino. Está com problema de áudio. Daqui a pouquinho a gente pede para ele entrar pelo telefone. Vamos dar boa noite ao Humberto Soares. Humberto, boa noite. Boa noite a todos. Será uma grande noite. E vamos receber, então, vamos tentar mais uma vez, Juscelino, que vamos ver uma coisa. Oi, Juscelino, boa noite. Está nos ouvindo? Acho que não está ouvindo. Realmente, eu vou falar com ele pelo WhatsApp aqui. Então, vamos receber nesta noite o nosso convidado, Felipe Martins. Boa noite, Felipe, seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado a todos. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E tenho certeza que vai ser uma noite abençoada para todos aqui, todos que estão assistindo também. Muito obrigado pela oportunidade. Amém, graças a Deus. Nós queremos pedir para as pessoas que já estão conosco na nossa audiência, na nossa companhia online nessa noite, que compartilhem nos seus grupos de família, nos seus grupos do trabalho, com seus amigos, com seus irmãos de igreja, enfim, onde você tiver alguém que possa se beneficiar com essa mensagem, eu peço que você nos ajude a compartilhar, tá? Daqui a pouquinho nós estaremos fazendo leitura também dos comentários. Antes, porém, eu gostaria de pedir... deixa eu ver uma coisa aqui, se o Juscelino vai conseguir entrar. Não está online. Daqui a pouquinho ele retorna, a gente tenta colocar ele online no final, né? Eu gostaria de convidar, então, o nosso querido irmão Tarcísio para que ele possa, neste momento, fazer uma oração para que nós iniciemos oficialmente os trabalhos desta noite. Tarcísio. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, viemos diante de Ti com os nossos corações cheios de gratidão pela vida do Teu servo, Felipe Martins Amorim. Agradecemos pela transformação que fizeste nele e pelo privilégio de ser chamado para compartilhar conosco o seu testemunho de vida. Que este seu testemunho de transformação seja uma luz para todos e que, através das suas palavras, muitas vidas possam ser edificadas e tocadas por Ti. Que o nome de Jesus Cristo seja glorificado e que cada pessoa que ouvir esta mensagem possa reconhecer o Teu poder, o Teu amor e a salvação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Protege o Teu servo, Felipe, Senhor, de toda distração, medo ou dúvida, e coloca em seu coração a confiança de que Tu estás com ele
que ele fale não de si mesmo, mas sim de ti, Senhor, para que o teu nome seja sempre exaltado. Entregamos esta live nas tuas mãos, Senhor, confiando que farás grandes coisas, segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, assim nós oramos e desde já agradecemos. Amém. Amém, graças a Deus. Que bom. Bom, meus irmãos, deixa eu ver uma coisa aqui. Fala, Juscelino, está nos ouvindo? Boa noite, agora sim, estou ouvindo. Ah, perfeito, muito bem. Então, eu quero passar nesse momento para o Sérgio. O Sérgio vai falar um pouquinho para você que está na nossa audiência. Vamos ver, nós temos alguns comentários aqui, ó. Pastor Wagner Gueiros, boa noite a todos, na graça e na paz de Jesus. Seja bem-vindo, Wagner. Johnny Elites, boa noite, seja bem-vindo. Sérgio Soares está aqui conosco, né? O Sérgio comentando ali, fazendo o teste. Daqui a pouco nós teremos mais comentários também. Bom, nós queremos falar para você que está conosco na audiência desta noite sobre o que é a Adonep. E para isso eu quero chamar agora e passar a palavra ao nosso diretor, membro aqui da nossa diretoria, Sérgio Pecil Soares, que estará falando a todos o que é a Adonep. Muito bem. A Adonep é uma associação de homens de negócio do Evangelho Pleno, sem fins lucrativos, e foi fundada em 1952 na Califórnia, nos Estados Unidos. Depois o trabalho cresceu e atingiu mais de 130 países. A Adonep no Brasil conta com mais de 1.600 capítulos, sendo capítulos o nome que damos aos núcleos em cada cidade. O capítulo que realiza este evento é o capítulo número 4 de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Organizamos eventos online e jantares na nossa cidade. Eu aproveito para lhe convidar para o nosso próximo jantar, que será realizado em 14 de outubro de 2024, onde o empresário de Fortaleza, Cassiano Gonçalves Correia, compartilhará conosco as suas experiências. Para mais informações sobre este jantar, acesse o nosso site www.adonep4.com.br. A Adonep existe para que amigos compartilhem vitórias, superações e experiências pessoais com Deus. Os palestrantes da Adonep não são remunerados, e é por amor que eles compartilham suas experiências. Aproveite esta live do capítulo 4 da Adonep, pois nós temos a certeza que você será impactado. Prepare o seu coração e muito obrigado. Obrigado, Sérgio, pela sua participação, por esclarecer as pessoas que ainda não conhecem o que é a Adonep, né? Eu quero dar a minha boa noite também ao Vonei Piccoli, está acompanhando, está em Porto Alegre, Vonei. Depois você coloca para nós onde é que você está, de onde você está nos acompanhando nesta noite. E quero reforçar para todos que estão conosco através das redes sociais que vocês possam compartilhar essa transmissão para que ela possa alcançar mais pessoas. Eu quero passar nesta noite para uma breve saudação também, a palavra ao Juscelino e depois, na sequência, Humberto, e estaremos apresentando o nosso palestrante e deixando ele com liberdade nos próximos 40 minutos para compartilhar aquilo que ele tem para entregar para nós nesta noite aqui. Juscelino, a sua saudação nesta noite. Boa noite, Lucas, boa noite aos demais participantes e também aos nossos telespectadores, aos nossos assistentes. Enfim, desejamos que todos tenham uma excelente reunião, que todos que estão assistindo possam receber da parte de Deus uma mensagem que possa trazer um proveito, um grande proveito para cada um de nós aqui nessa noite. Obrigado, Lucas. Obrigado, Juscelino. Passo a palavra, então, ao Humberto, para a sua saudação. Seu microfone, Humberto.
Exato. Reitero meus cumprimentos a todos que estão online e aqueles que no futuro acessarem esse vídeo no YouTube, né, e até alertando, né, você que acompanha online, depois, mesmo terminada a nossa live aqui, você pode compartilhar o link que vai ficar ali gravado, né, no YouTube, aí você pode compartilhar no futuro. Boa palestra, Felipe. Muito bem, obrigado, Humberto. Nós queremos fazer a leitura, então. O nosso convidado de hoje é Felipe Martins Amorim. Ele é empresário em Dallas, no Texas, Estados Unidos, e proprietário das empresas Elite Investimentos, Academia Alta Renda, Brockfield Constructions CO, e é casado com Renata Marques Amorim, com quem tem 2 filhos. O nosso palestrante da noite, então, Felipe Martins, com liberdade para nos trazer o seu testemunho. Felipe. Bom, primeiramente, obrigado a todos. É uma honra estar aqui com vocês. Lembrando sempre que a indicação foi do pastor Ledo, né? Eu não podia deixar de falar dele. Ele é meu pai na fé, foi quem me batizou, foi quem me acolheu quando todo mundo me rejeitou. Eu costumo dizer isso sempre, porque, obviamente, a glória de Deus, toda a honra e toda a glória a Deus, mas a Bíblia diz que a gente também tem que honrar aqueles que foram participantes da jornada. Eu começo minha vida lá no Brasil, né? Eu venho de uma família de empresários, desde o meu avô, uma família de comerciantes desde o meu avô, mas me formei em medicina veterinária, nunca exerci a profissão, sempre fui muito... sempre tive uma mente muito científica, não que eu seja um cientista, eu não sou, mas eu costumo dizer que eu sempre tive uma mente muito científica porque eu sempre precisei muito de explicações. E desde muito novo, a minha mãe conta que ela entrava no quarto, eu bebezinho, eu estava no canto da cama chorando e angustiado e nervoso, e quando ela entrava no quarto, ela pedia eu pedia para ela se afastar de mim, né? Eu passei a minha vida, isso é importante falar para contextualizar, eu passei a minha vida com a cabeça muito cheia de coisas, com uma cabeça muito barulhenta, vendo e ouvindo coisas aos montes, e cresci, apesar de numa família muito bem estruturada, com boas condições financeiras e tudo mais, mas eu era uma pessoa, eu era uma pessoa muito angustiada, muito aflita, muito acelerada e muito infeliz. A verdade era essa. Me casei, tive, né, a bênção de Deus de ter 2 filhos. Na época eu não sabia que isso era a bênção de Deus, e eu vou contextualizar também. E vivi uma vida, e aí, depois que saí da faculdade, não exerci a profissão de médico veterinário, caí no mercado financeiro em função dos negócios da família, e estou no mercado financeiro há quase 20 anos, entre empresas no Brasil e nos Estados Unidos. A gente tem um escritório de investimentos no Brasil e uma plataforma digital de infoprodutos, que são os 2 maiores negócios, e depois as empresas nos Estados Unidos também. Mas eu chego nos Estados Unidos em 2017, depois de ter me separado da minha esposa no início do casamento, logo que a minha filha nasceu. Me separei dela, ficamos separados quase por 60 dias. E eu sempre uma vida muito conturbada e conturbando a vida de todo mundo ao meu redor. Essa foi a minha infância, a minha juventude e a minha fase inicial adulta ali, desde que comecei a trabalhar e, enfim, fui trabalhar nos negócios da família e sempre tive esse ambiente, né? Sempre vivi esse ambiente interno, que eu costumo dizer. Em 2016, decidimos, depois de muito insistir, decidi com a minha esposa vir para os Estados Unidos. Ela refutou por muitos anos. Pela graça de Deus, ela aceitou no final de 2016 e a gente veio para os Estados Unidos para passar uma temporada. Em 2017, janeiro de 2017, dia 21 de janeiro, eu cheguei nos Estados Unidos. Cheguei em Austin, nos Estados Unidos.
Perdão. Nesse intervalo tem um detalhe. E eu vou pedir desculpa a vocês antecipadamente, que o meu testemunho é uma coisa que ainda me impacta muito. Eu estou me trabalhando para conseguir, né, contar ele sem chorar, sem me emocionar, mas ele ainda é uma coisa que me emociona. Apesar de, né, 8 anos depois, isso já fazem 8 anos, mas isso ainda é uma coisa que mexe comigo bastante. Estou sarado, estou curado, graças a Deus, mas, né, a visão do passado ainda mexe comigo. E eu cheguei nos Estados Unidos ateu. Eu era um ateu completo. E não um ateu só de dizer que era ateu porque não acreditava em nada. Eu era um ateu praticante e um ateu chato, aquele que tenta convencer os outros do ateísmo, e um ateu científico. Eu lia a Bíblia enquanto era ateu, para provar para os outros que Deus não existia pela Bíblia. E vivi isso, e blasfemei, e falei, ofendi, agredi, e cometi as piores atrocidades que vocês podem imaginar ao longo da minha vida até, né? E a ponto de, por exemplo, por várias vezes, a minha mãe, que nasceu num lar católico, né, mas não é católica, praticante, enfim, mas também não é evangélica, enfim, mas, né, a ponto dela virar várias vezes para mim, quando eu era ainda jovem, e falar assim, vai com Deus, meu filho, e eu falar assim, mãe, não cabe ele no carro. Eu cometi tudo isso, não me orgulho disso, mas eu também não posso deixar de contar a verdade, porque os testemunhos servem principalmente para lembrar a gente mesmo do quanto Deus é misericordioso e que, apesar de tudo, ainda tem piedade de nos perdoar e nos dar salvação, apesar de tudo que a gente faz e fez. Eu venho para os Estados Unidos em 2017 com essa carga, né, ateu completo. Quando eu chego nos Estados Unidos, na primeira semana, a gente conhece uma corretora que ajudou a gente a alugar a primeira casa. E essa corretora, por incrível que pareça, e não foi coincidência, obviamente, mas também não foi proposital que eu procurasse ela, foi obra de Deus. Ela era conhecida lá em Austin como a corretora de Deus, porque todo mundo que ela atendia, ela levava para a igreja. E aí a minha esposa, na primeira semana, ela caiu na armadilha dos crentes, que eu costumo dizer. Né? O que é a armadilha dos crentes? O café da manhã das mulheres da igreja. E aí, graças a Deus, a minha esposa vai para o café da manhã. Lá no café da manhã, a Vivian convida a minha esposa para ir para a igreja. No domingo seguinte, a minha esposa vai à igreja e, na primeira vez, já entrega sua vida a Jesus, já se converte, já prostra de joelhos e volta para casa com a Bíblia debaixo do braço. Eu lembro como se fosse hoje. Isso era, enfim, final de fevereiro de 2017. Ela entra em casa, eu estava deitado no sofá. Quando ela entrou em casa no domingo, toda eufórica, excitada, contando aquilo, tamanha felicidade que ela estava, eu virei para ela e falei assim, se vier com papo de crente para mim, a gente está separado e não é uma ameaça, é só uma constatação. Eu só estou te avisando disso. Você pode continuar na igreja, não tem problema, mas eu estou fora desse negócio. Foi assim, o tempo passou, ela um dia me propôs ir na igreja, e na igreja lá tinha um culto em inglês e depois um culto em português. E eu sempre gostei muito de história e essas coisas, e ela me falou, por que você não vai no culto de inglês para treinar o seu inglês? E eu falei, né, que mal tem? Eu não vou me converter, porque não vou me tornar um religioso, na época eu pensei isso, mas eu vou. Enfim, fazendo a história curta, eu comecei nos cultos em inglês, depois eu esperava, o culto em inglês tinha pouquinha gente, depois eu esperava ela para o culto em português, porque ela é um culto em português. Então eu era a única pessoa da igreja que ia nos 2 cultos e era ateu.
E aí, nesse intervalo de tempo, ela já tinha contado para a igreja inteira que eu era um ateu, e a igreja começa a orar. Dando um intervalo nesse ponto da história, quando a gente se muda para os Estados Unidos, os negócios... no Brasil, a gente tinha alguns outros negócios, e para cumprir algumas particularidades do nosso processo imigratório, eu comecei a ter que fazer algumas coisas nos Estados Unidos, cumprir alguns protocolos nos Estados Unidos, e por incrível que pareça, por mais que eu tivesse currículo, histórico, graduação, condição financeira, as coisas foram se fechando, e simplesmente não dava para entender por quê. A gente angustiado naquilo ali, porque eu angustiado, né? Porque tinha que cumprir certos protocolos para conseguir cumprir o processo migratório. Mas, enfim, ela vai para o Brasil no meio do ano, e aí ela continuou na igreja, eu continuei não indo. Ela vai ao Brasil no meio do ano e fica lá no Brasil por 60 dias, e eu fico aqui nos Estados Unidos, nesse primeiro ano. E aí ela volta, volta ainda na igreja e tudo mais, e eu caio em agosto, final de agosto de 2017, eu caí numa das piores crises de depressão que eu já tive. Eu tinha tido outras, mas essa foi de longe a pior delas. E me afundei nessa depressão por algumas semanas, que a coisa foi ficando pior e pior e pior. E no meio de setembro de 2017, a gente estava sentado na sacada do apartamento, da casa lá onde a gente morava. E aí eu, num desespero, já não conseguia levantar, já não conseguia trabalhar, já não conseguia cumprir as coisas que eu precisava cumprir, já não conseguia fazer mais nada, eu só ficava deitado, acordava, chorava, deitava, enfim, desesperado, não sabia mais o que fazer. No auge desse desespero, eu resolvo tomar uma decisão de dar fim nisso tudo, porque eu não estava aguentando mais. E um dia, conversando com ela na sacada do apartamento, os meninos, eram umas 8 horas da noite, os meninos deitados no quarto, eu virei para ela e falei assim: eu espero que você e as crianças me perdoem, se puderem um dia, mas eu não aguento mais, eu cansei. Para mim não dá mais, eu não... O medo de continuar me dá mais medo de continuar do que o medo da morte. Eu não aguento mais, eu cansei. Eu tinha pensado e tentado suicídio nos dias, né? Graças a Deus não aconteceu. Eu costumo dizer que teria sido a decisão mais fácil e a mais desastrosa que eu poderia ter tomado, porque eu não teria resolvido o problema e teria deixado um mega problema para eles, né? Mas pela graça de Deus, isso não aconteceu. E naquela noite, conversando isso, falei: espero que vocês me perdoem, se puderem um dia, eu não aguento mais. Ela virou e começou a orar do meu lado e falar que Deus estava ali, que Deus ia ajudar e tudo mais. E eu acho que num súbito de desespero, eu virei para ela, chorando, e falei assim: se Deus existe, está na hora dele aparecer. Porque eu cansei, eu não aguento mais. A conversa encerrou ali, a gente entrou para o quarto, ela tinha uma Bíblia do lado da cama, ela deitou para dormir, eu deitei, peguei a Bíblia dela e falei assim: eu vou ler esse livro aqui mais uma vez, já tinha lido quando ateu, eu vou ler esse livro aqui mais uma vez,
para provar para minha esposa que Deus não existe pela Bíblia. E a hora que eu acabar de fazer isso, eu vou dar fim nisso tudo. E eu abri a Bíblia, e aí, daí para frente, eu não me lembro mais. Eu não sei explicar para vocês, pontualmente o que aconteceu. A última coisa que eu me lembro é eu lendo Eu Sou. A minha esposa conta que eu, com a Bíblia na mão, comecei a andar pelo quarto, né, igual como se fosse tivesse tomado um choque, e a única coisa que eu repetia era assim: é óbvio, tá claro, é lógico, eu sou, é científico, agora faz sentido. Tá explicado aqui desde o início, Deus falou desde o início, agora... Agora faz sentido. Ele disse aqui, ó, eu sou. Agora faz sentido. Bati na cama e apaguei. Eu não sei explicar o que fez sentido, eu não sei explicar por que eu sou faz um sentido científico. Até hoje eu não sei. E eu não me lembro desse trecho especificamente. A minha esposa conta isso. Eu acordei. Eu estava diferente. Eu acordei no outro dia, Deus para mim era uma realidade inquestionável. Como é até hoje. Um detalhe nessa história é que, como eu falei para vocês, eu sempre tive uma mente muito conturbada, muito barulhenta. Eu desenvolvi insônia desde muito novo, porque eu escutava vozes à noite, porque eu via coisas à noite. Muitas vezes eu pedia para minha esposa tocar em mim, porque eu tinha experiência de sair do corpo, essas coisas todas. Naquela noite, eu tinha 33 anos. Foi a primeira noite em 33 anos que eu dormi. Dormi igual uma pedra, apaguei. A sensação que eu tenho quando aconteceu, quando eu abri a Bíblia, foi que tivesse dado uma implosão na minha cabeça. Assim, ó, bum! E ficou tudo em silêncio. Ficou tudo em paz. Foi a primeira vez em 33 anos que eu dormi em paz. Daí em diante, lá se vão 8 anos. Eu nunca mais escutei mais nada, vi nada e nunca mais perdi uma noite de sono por nada disso. No domingo seguinte que aconteceu isso, eu já estava na igreja e sentei lá atrás chorando copiosamente, porque eu não sabia o que estava fazendo lá. Eu só sabia que eu queria estar lá, mas não sabia o que fazer, não sabia orar, como se a gente tivesse que saber orar, né? E eu sentei lá atrás, comecei a chorar e comecei a falar um monte de coisa para Deus. E aí, uma hora virei nesse surto de desespero, né, de pensar em tudo que eu tinha falado, e blasfemado, e feito, enfim. E falei com Deus, falei, Senhor, não me sobrou nada. Eu destruí tudo. Eu destruí minha vida, destruí minha família, destruí meus negócios, eu destruí tudo. Não sobrou nada. A única coisa que eu tenho para te oferecer é um coração cheio de amargura e pecado. É o que eu tenho para te oferecer, literalmente. E nesse momento, e foi a única vez que eu tive essa experiência sobrenatural, vamos dizer assim, né? Eu tive a sensação de ter ouvido na minha cabeça uma voz falando assim, mas eu nunca te pedi mais nada, eu só queria isso. E aí, eu me angustiei mais ainda e comecei a orar e falei, então, me mostra um caminho, porque eu não quero desobedecer mais, eu quero obedecer, mas eu não sei para onde é que eu vou, eu não sei o caminho para seguir. E veio no meu coração essa frase,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas você já sabia disso. Daí para frente é história. Daí para frente eu fui... No final do ano seguinte, aí o pastor Ledo começa a ir lá em casa fazer um estudo bíblico. Eu me ajoelho, entrego minha vida para Jesus. A gente continua o estudo bíblico, eu começo a ir para a igreja, a gente começa a estudar a palavra de Deus, e no final do ano a gente se batiza, e aí o resto para frente é história. A partir do momento que tudo isso acontece, aquelas portas todas estavam se fechando, começam a se abrir, por incrível que pareça. E eu não estou dizendo aqui porque eu não creio nisso, tá? Que Deus é um banco de negócios que você pode trocar louvor e adoração por coisas e projetos e dinheiro e negócios. Eu verdadeiramente não acredito nisso. Mas eu creio que Deus fechou todas as portas e janelas para que eu pudesse olhar para Ele. Era como se Ele dissesse para mim: Felipe, chega, você já me deu trabalho demais. Já fez bagunça demais, agora chega. Agora você vai sentir, como ele disse a Paulo, né? Não estou querendo me comparar com Paulo, gente, pelo amor de Deus. Como ele disse a Paulo. Quando ele fala para Ananias em relação a Paulo. Agora ele vai ver o que custa me servir. As portas se abriram. Projetos nasceram. Empresas foram abertas. A gente prosperou. E nem de longe a vida, vou dizer que a vida ficou mais fácil. Pelo contrário. Viver o evangelho é difícil. Não é fácil, não. Fácil é viver no mundo. Né? Fácil é se render ao mundo. Fácil é se render aos prazeres, aos desejos, às vontades do mundo. Negar o mundo, negar a si mesmo e pegar a cruz é difícil. Mas eu posso falar categoricamente a todo mundo, inclusive aos ateus, se porventura tiver algum deles assistindo. Deus colocou dentro de você um tabernáculo, que é seu coração. E dizia Eclesiastes que Deus colocou a eternidade no coração do homem. A percepção da eternidade, da salvação de Deus no coração do homem. Eu passei uma vida inteira com um vazio dentro de mim, buscando um monte de coisas que pudessem preencher esse vazio. Quanto mais eu tentava, quanto mais eu buscava, mais vazio ficava. Maior esse buraco ficava. Porque não há nada que habite o tabernáculo que não seja Deus. Não há nada que preencha o vazio existencial das pessoas que não seja Deus. Porque só Deus habita o tabernáculo. O lugar que tem aí do seu coração de Deus, ele é dele. Não há nada mais que habita. Não há nada que preencha esse vazio. E quanto mais a gente busca no mundo, o que o mundo está trazendo para a gente como felicidade e excitabilidade, que na verdade não é felicidade, é excitação, ele funciona ao contrário de saciedade. Quando Jesus encontra a mulher no poço, e diz a ela: essa água que você bebe aí, você vai continuar com sede, mas a água que eu te dou, se você beber dessa nunca mais sentirá sede. Os poços, eu fui criado na roça, né? Quem é da roça aí sabe. Muitos lugares na roça e naquela região era assim também. Os poços da água muitas vezes são água salobra, que a gente chama. São águas carregadas de sais e minerais. E essa água, como se fosse uma água do mar, quanto mais você bebe ela, mais ela desidrata as células. Então, quanto mais água você bebe, mais sede você tem. Essa água salobra é a água do mundo. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. Quanto mais você bebe, mais desidratado você fica. O mundo é assim. Quanto mais você consome o mundo, mais você precisa. Mais você precisa de uma dose cada vez mais alta para alimentar esse buraco que fica cada vez maior. Mas a fonte de água viva, quando você bebe uma vez, ela é suficiente para preencher e para você não ter mais sede.
Daí para frente a gente foi estudar, a gente se mudou de Austin para Dallas por causa dos negócios. Ficamos 5 anos na cidade e hoje mudamos para uma small town, para uma cidade pequena, próximo a Dallas. Perdão. Porque Deus, né, nos mandou fazer esse movimento e a gente foi entender agora que é para servir numa igreja pequena, local, que, né, precisa de obreiros, e a gente vai servir nessa igreja agora. Estamos estudando, estamos sendo mentoreados e os problemas continuam, as demandas continuam, a gente de vez em quando tropeça, pecar a gente pega todo dia, mas Deus tem graça e misericórdia todo dia também com a gente para nos perdoar de novo, de novo, de novo, de novo. E como dizia a nossa mentora aí, ela, nessa jornada de 1.000 quilômetros, o que a gente quer é que a gente fure o pneu cada vez menos, né? Cada vez mais longe nessa jornada. E nesse caminho a gente segue. A gente, pela graça de Deus, a gente vem entendendo tudo, a gente vem entendendo o chamado, a gente vem entendendo o propósito. E tudo é obra de Deus, tudo, né, como diz lá em Marcos, que seja comeis, seja bebeis, façais qualquer coisa para a glória de Deus. E é isso que a gente está tentando fazer. Os negócios, as relações, o casamento, os filhos, a casa, o local. Agora, dia 11, a gente vai fazer um worship night. Perdão, pessoal. Dia 11 a gente vai fazer um worship night aqui em casa. A gente mudou para um rancho aqui perto de Dallas e agora a gente vai chamar o pessoal de várias igrejas diferentes, inclusive, para a gente fazer uma noite de louvor aqui em casa. E a nossa vontade é servir. Nossa vontade é servir, é fazer a obra de Deus, é obedecer com muito temor, com muito respeito, com muita gratidão por tudo que Deus vem fazendo, por tudo que Ele vem ensinando, por tudo que Ele vem educando a gente. E eu costumo dizer que Deus fala com a gente do jeito que a gente precisa ouvir, do jeito que a gente sabe ouvir. Né? Comigo foi assim. Eu brinco, comigo foi na pancada. Porque eu sou um cara muito duro, né? Eu fui criado, eu costumo dizer que eu vim do meio, e alguns de vocês vão entender, da onde eu vim, homem não chora, né? E hoje estou aqui, eu chorando diante do Senhor, diante de Deus. E venho desse lugar onde a gente teve que endurecer, onde a gente tinha que endurecer. Então, Deus não pode falar comigo igual Ele fala com a minha esposa. Minha esposa tem um coração manso, né? Tranquilo, ela é calma. Se Deus falar do jeito que Ele fala comigo com ela, provavelmente ela ficaria espantada, né? Agora, ao mesmo tempo, se Deus falar comigo do jeito que fala com ela, com mansidão, com calma e tal, talvez eu não escutasse. Então, Deus fala com a gente como a gente consegue ouvir, como a gente sabe ouvir. E é assim que é, e glória a Deus por isso. E uma coisa, né, para ir caminhando para o final aqui, uma coisa eu posso ser bem taxativo em dizer. Nem de longe a conversão para o Evangelho ou a vida cristã é uma vida de desejos realizados. Deus prometeu para a gente o que a gente precisa, não o que a gente deseja. E a diferença disso é muito grande. Mas eu posso dizer categoricamente, como uma pessoa que teve dos dois lados da moeda, né? Já tive lá e cá. Não há nada que deixe o coração de um homem mais feliz e contente do que a presença de Deus. Do que servir a obra de Deus, do que viver para a obra de Deus. E aí, depois de muitos anos, eu vou entender o que Paulo fala lá em Filipenses, que viver é Cristo e morrer é lucro. Eu tenho vivido sobre esse pilar. Viver é Cristo e morrer é lucro. O que eu faço é para o Senhor, o que eu falo é para o Senhor. Eu não digo não para Deus.
E as coisas acontecem, a gente supera e a gente vai caminhando. Essa semana mesmo a gente teve uma notícia não tão boa, mas a gente fica em paz por saber que Deus é soberano sobre todas as coisas e tudo caminha, tudo converge, tudo se organiza para o bem daqueles que amam a Deus. É o que a gente acredita e é o que a gente vem vivendo. E sim, os negócios prosperaram, as coisas se encaixaram, do mesmo modo que outras coisas não. E essas coisas que também não se encaixaram são obra do Senhor, a gente crê nisso e são para o nosso aprendizado, para o nosso para o cumprimento dos planos de Deus, né? Lá em Jó diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. E na história de Jó, eu estava ouvindo a história de Jó esse final de semana, estudando a história de Jó, fala muito disso, né? Jó, de um homem do mais alto escalão, cai ao menor deles, perde tudo, teve todos contra ele, os amigos, a sociedade, a própria esposa, mas não deixa, questiona Deus, porque isso é do homem, mas não perde uma coisa essencial, não perde a fé e não perde a percepção de quem é Deus. Ao mesmo modo que Deus não perde a percepção de quem é Jó. Homem íntegro, honesto, que se desvia do pecado. A todo tempo Deus reforça isso e Jó diz lá na frente: antes eu, né, te ouvia, sabia quem você era, hoje eu te vejo com meus olhos. Você vê que o entendimento de Jó cresce à medida que ele vai entendendo que a soberania de Deus que Deus é soberano sobre tudo. E Jó faz 17 questionamentos, 35 perguntas, e Deus fica em silêncio. E quando Jó para de murmurar e resmungar, Deus chama e faz 70 perguntas para Jó, né? Perguntando para Jó: Jó, onde você estava quando eu criei tudo isso aqui? Né? Quem é você para questionar meus planos? Os planos de Deus não podem ser frustrados. E é isso. É assim que a gente vive. É isso que a gente costuma compartilhar, é isso que a gente quer viver. A gente quer viver para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E aqui, para ir caminhando para o final, eu deixo declarado aqui a minha total dependência do Senhor, porque sem Ele a gente nem falar isso aqui a gente não fala. Então que a palavra de Deus alcance o coração de cada um de vocês e que a vontade de Deus e o plano de Deus, a mão de Deus pese sobre a vida de cada um de vocês como pesou sobre a minha. Que Ele possa falar com vocês como vocês escutam, porque a todos aqui que dão testemunhos e pregam e dão palavras, a todos aqui conseguem alcançar os ouvidos de vocês, mas quem alcança o coração de vocês é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que converte, que faz a obra, que transforma. Os homens conseguem alcançar os ouvidos dos outros homens. E essa talvez seja a nossa tarefa, né? Pregar o evangelho a toda criatura e a todas as nações. Contar do presente que a gente recebeu. Porque eu tenho para mim que nem isso a gente faz porque a gente quer salvação ou porque Deus tem promessas para a gente. Uma coisa que eu gosto de lembrar muito, me lembrar muito e lembrar muito a todos, pelo menos que me perguntam a minha opinião e a minha percepção de tudo, o que eu entendo da Bíblia, é que sim, Deus tem um plano para você. A única coisa que você não pode perder de vista é que é o plano dele, não é o seu. E muitas vezes o plano dele não era o que você queria para você. Mas mesmo assim não deixa de ser o plano dele. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por tudo. Aprendi a ser contente na escassez, na bonança,
preso, solto, vestido, nu, a tudo dou graças. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. E é isso que eu acho que é isso que a gente precisa ouvir, é isso que a gente precisa seguir. Ter entendimento da soberania do Senhor, da paz que ela traz. Porque quando me perguntam, né, sobre o que eu senti foi paz. Eu sei que alguns veem o batismo como o dom de línguas, outros veem o batismo como experiências sobrenaturais. No meu caso, o batismo do Espírito Santo foi paz. Uma coisa que eu nunca tinha tido durante 33 anos, eu nunca tive paz. E diz na Bíblia que Jesus é o príncipe da paz, né? E ele traz a paz que excede todo entendimento. Foi isso que eu senti, paz. É o que eu sinto até hoje, paz. Paz na caminhada, paz nas decisões, paz diante dos problemas, paz diante daquilo que às vezes não tem solução, né? E não tem solução no ponto de vista humano. Paz. Que é o que eu nunca tive. Para quem passou uma vida inteira em paz, talvez isso não signifique muito. Mas Deus sabe do meu coração e sabia o quanto eu era angustiado. E o maior presente que Ele pôde me dar, além da salvação, foi paz. Né? Na terra foi paz. Para finalizar, eu queria reforçar o fato de que, né, eu não sou, de maneira nenhuma, contrário a nenhuma visão teológica, nem nada disso, mas eu gosto de crer que o que precisava ser feito pela gente já foi feito. Tudo que Deus precisava fazer para você, Ele já fez. Não há nada mais a ser feito. O que precisava ser feito foi feito na cruz. Está feito, está consumado. A promessa de Deus para o homem é a eternidade, a salvação. O que a gente tem na terra é presente. O que a gente tem na terra é privilégio. Quando eu penso que amanhã eu vou acordar de novo e vou pecar de novo e de novo pelas mesmas coisas. E quando eu penso que de novo Deus entrega seu filho por mim, sacrifica ele, imola vivo, derrama sangue. Não porque Jesus merecia ou porque Deus precisava fazer. Não porque eu merecia. Mas ele entrega Jesus por mim porque eu não cumpri a minha parte da aliança. Eu não cumpri a minha parte do combinado. Eu não consegui cumprir. A gente não consegue se for pela gente. Por isso que demanda Jesus. Porque só pela gente a gente cai. E de pensar que amanhã eu vou fazer de novo e Deus vai me perdoar de novo. Deus vai sacrificar Jesus de novo para me perdoar de novo. Eu não sei se diante dessa visão de Jesus na cruz eu posso pedir mais alguma coisa. Para terminar, quando Deus diz a Abraão, sobe no monte e sacrifica Isaac para mim. Sacrifica essa promessa que você esperou 90 e tantos anos para receber. E que alguns poucos depois que você recebeu eu vou pedir. Sacrifica ela para mim. Para constatar que a gente está junto nessa aliança. Aliança demanda fé, coragem, sacrifício. Fé, coragem, confiança e sacrifício. Quando Abraão está com um punhal na mão levantado e ele vai sacrificar Isaac, Deus diz, pode parar. Está aí o cordeiro, está tudo certo, resolvido. Eu só quero te mostrar, Abraão, para você e para o povo, o que vai me custar lá na frente, porque você não cumpriu o seu combinado. Eu só quero te mostrar a dor que eu vou ter que sentir. Porque você e o meu próprio povo não cumpriram a sua parte da aliança. E Deus faz exatamente isso, porque as alianças de Deus são inquebráveis.
Deus não quebra alianças. Deus não quebra promessas. E porque Deus não quebra promessas, não quebra alianças, ele manda seu filho em sacrifício por nós, porque nós quebramos a nossa parte da aliança. E a gente quebra todo dia. Diante disso, eu não sei se eu posso pedir mais alguma coisa, eu não sei se eu tenho esse direito. E eu não sei se eu quero também. Então, hoje eu compartilho, eu falo do Evangelho, eu tenho esse anseio, essa vontade de falar, de contar do que Deus fez na minha vida, de quando Deus me encontrou, porque foi Ele que me encontrou, eu não estava procurando por Ele. Eu tenho essa vontade de falar, não porque eu vou ser salvo, não porque Deus vai me dar eternidade, por nada disso. É a alegria de uma criança que ganha um brinquedo novo. Só isso. É alegria. O que eu sinto é alegria. De falar assim, olha quem eu fui, quem eu sou. E Deus disse para mim, tá tudo certo, meu filho. Eu sei que você não dá conta. Mas eu vou te perdoar do mesmo jeito. E a você te dou graça e misericórdia, não porque você merece, mas porque eu sou bom. Porque eu sou justo. É isso aí. Essa é a minha história, né? Fazendo de maneira resumida. Amém. Eu estava aqui impactado com a tua mensagem, sabe? Muito impactado. Eu gostaria de pedir que você faça um apelo nessa noite para as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que vão assistir. E assim como foi no momento em que você encontrou a Cristo, que eles possam também encontrar, possa fazer essa oração juntamente com a nossa audiência de entrega, realmente de confiança nesse Deus que nos procura, né? Que nos encontra, que nos acha, que nos dá o perdão e nos libera dessa forma toda. Gostaria de pedir para que você faça esse momento especial com a nossa audiência. Claro, claro. A quem está assistindo aí, eu gosto de dizer quando a gente vai orar, que você fique à vontade para orar como você quiser, os olhos abertos, fechados, os braços levantados, abaixados. Se você quiser se ajoelhar ou ficar em pé, a forma do seu corpo não faz nenhuma diferença. O que importa é que seu coração esteja aberto para receber o Espírito Santo. O coração aberto faz diferença. Os seus olhos, os seus braços, as suas mãos não fazem nenhuma diferença. Então fique confortável do jeito que você acha que deve ficar aí. E eu te convido a fazer uma oração que eu fiz lá atrás. Senhor, nós te rendemos graças nesse momento e te pedimos, Senhor, traz a nós o seu consolo, a sua soberania, a sua vontade, a sua graça e a sua misericórdia, Senhor. A todos esses que passaram por aqui, passarão por aqui, Senhor, alcança o coração deles, para que eles tenham a plena convicção da identidade deles no Senhor, Pai. Para que saibam quem são, para que se reconectem com a sua origem, para que entendam sua identidade e saibam seu propósito, Senhor, para que finalmente conheçam e entendam a sua direção na vida, a direção que o Senhor tem para eles, Senhor. Abençoa, Senhor, nas decisões, nos passos, que todas as decisões e os passos sejam voltados àquilo que leva a sua presença e a sua palavra, Pai. Traz a eles a determinação do que o Senhor tem para eles claramente, Senhor. E eu convido você agora que vai escutar ou que está escutando isso a repetir essas palavras comigo. Senhor Jesus, eu declaro o Senhor como meu Senhor e único Senhor e Salvador da minha vida. E pelo seu sangue os meus pecados são remidos e perdoados, Senhor. E através do Senhor, através do sangue de Jesus, eu me reconecto com Deus, na minha origem, na minha identidade. Que o Senhor traga a cada um de vocês as bênçãos e que Ele pese a mão na vida de vocês. Sabendo que a soberania de Deus é certeira e certeza. Sabendo que a vontade de Deus para aqueles que amam ao Senhor é bondosa,
suave e agradável. A você que anda aflito, Jesus diz: vinde a mim, vós que estão angustiados, aflitos, e eu vos aliviarei. Entrega a vida a Jesus. Se joga nos braços de Jesus. Permita que o Espírito Santo entre ao seu coração e faça a transformação. Convida o Espírito Santo para dentro do seu coração, para dentro da sua vida. Que o Espírito Santo possa permear a sua casa, a sua família, a sua vida. E acima de tudo isso, Senhor, nós te rogamos, abrimos os braços, rasgamos as nossas vestes, Senhor, em humilhação diante do Senhor, em temor diante do Senhor, e te dizemos e te clamamos, Senhor. Nós te suplicamos a sua graça e a sua misericórdia nas nossas vidas, e dizemos: eis-nos aqui, Senhor, que seja feita a sua vontade nas nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus, né? Bom, nós estamos felizes por todo esse momento, por estar compartilhando. Felipe, muito obrigado pela tua participação nesta noite. Eu quero rapidamente aqui fazer algumas ponderações. Eu quero primeiramente trazer a participação das pessoas que estão conosco aqui, algumas pessoas que surgiram depois. A Maristela, não, aqui, mais para cá, tem mais gente aqui. Depois o Vonley, a Magali Rodrigues, seja bem-vinda, muito obrigado pela tua participação. Luciana está conosco aqui também. Maristela, o Humberto, né, pedindo para o pessoal compartilhar. O pastor Wagner colocou ali, glórias a Deus. Academia Alta Renda, eu acho que é uma das tuas empresas, né? Acompanhando aqui, compartilhando. Vera Lúcia Valadão também. Deusuína Batista, pastor Wagner colocou aqui também. Deus abençoe, irmão Felipe, obrigado por testemunhar da grandeza do nosso Senhor e Pai. Deus abençoe a todos hoje e sempre. A Marivone também, amém, testemunho maravilhoso. Você que ainda está conosco online aí, pode dizer de onde você está acompanhando essa transmissão. Mas, Felipe, foram vários pontos aqui que a gente pôde anotar, né? Tu ainda tem negócio no Brasil e nos Estados Unidos? Tenho uma empresa no Brasil e duas empresas no Brasil e 3 empresas nos Estados Unidos. Sim, me chamou a atenção. Tu trabalha com uma das empresas no Brasil é sobre infoprodutos? Nós temos uma plataforma de educação financeira, que a gente tem alguns treinamentos na área de finanças. A gente tem um escritório que é vinculado a um escritório de investimentos também, no interior de Goiás, onde a gente trabalha principalmente na área com clientes do agronegócio, que são produtores rurais, grandes produtores rurais da região, ali em Goiás. A gente faz a parte de commodities, das mesas de operação de commodities para as travas e redes e tudo mais, além da parte de crédito e outras coisas, e tem a área da assessoria de investimento dentro do escritório. A empresa nos Estados Unidos, a gente tem uma holding que trata de consultoria agrícola também, investimentos, e a Brookfield, que é uma construtora que mexe na parte de mercado imobiliário. Perfeito, que show. Bom, nós teríamos várias outras questões, eu vou passar para os meus amigos daqui a pouco aqui. Me chamou a atenção, já estou te seguindo lá no Instagram, né? A questão da frase que você coloca lá: Deus quer usar o seu casamento para impactar vidas. Bastante forte, né? O que acontece, Lucas? Eu e minha esposa, desde o início, eu me apaixonei por missões. É uma coisa que mexe muito comigo. Eu vi muito história dos missionários, depois eu fui visitar o Voice of Martyrs aqui em Oklahoma, e a gente iniciou um Instagram para fazer projetos missionários. A gente chegou a fazer 4 projetos missionários, onde o resultado desses projetos a gente ofertava para missões ao redor do mundo. Então a gente fez projetos para missões no Brasil, para missões no Níger, enfim. E esse Instagram é, antes de mais nada, um projeto missionário, porque por palavra, a gente foi recebendo palavras, e eu e minha esposa, a gente tem uma palavra em cima disso, sobre um ministério de casais que está nascendo aí aos poucos, enfim, de acordo com o que Deus vai demandando, a gente vai fazendo e a gente vai obedecendo, caminhando na obediência. Mas esse projeto é um projeto missionário. Perfeito, maravilha. Tu falou ali o versículo que eu carrego comigo há um bom tempo, Romanos 8, 28, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus
e são chamados segundo o seu Segundo o propósito. seu propósito. E depois tu completou, na verdade, o projeto é dele, sempre foi dele, né? E ele, pela sua misericórdia, nos encaixa dentro do projeto que a gente vive, querendo sair, fugir pela tangente, enfim, e sair do propósito, né? Mas ele nos traz de volta. E eu te pergunto, tu tem 8 anos agora desde a tua conversão, é isso? 8 anos desde a conversão, a gente 2 anos depois que eu vim, o processo imigratório foi concluído, a gente pegou o Green Card, e esse ano, início de 2025 agora, a gente está aplicando a cidadania. Perfeito. E aí tem a questão das pessoas conseguirem enxergar a sua origem, se reconectar, né, entenderem a sua identidade, né, resgatar a sua identidade e identificar o seu propósito. Nesse processo, qual é hoje o propósito do Felipe? Meu propósito é glorificar o nome de Deus em tudo que eu faço, em qualquer coisa que eu faço. E pode soar clichê, e pode, enfim, não me interessa. Eu vivo para glorificar o nome de Deus em tudo que eu faço. Nos meus negócios, nas minhas relações, da minha família, nas minhas empresas. Eu vivo por isso. Viver é Cristo e morrer é lucro. Eu vivo em cima disso aí. Eu verdadeiramente, e falo diante de Deus com todo o temor que eu tenho muito. Eu verdadeiramente não me importo. Que maravilha. Bom, nós vamos então nos encaminhar para a finalização. Quero pedir a palavra final de cada um dos nossos participantes, começando pelo Tarcísio Gubiani. As suas considerações, o seu boa noite, meu irmão. Seu microfone está desligado. Agora sim. Boa noite, Lucas. Boa noite, Felipe. Olha, não quero, como se diz aqui no Brasil, jogar confete. Mas, olha, das dezenas de testemunhos que a gente já teve a oportunidade de assistir, de preletores, olha, esse teu testemunho me impactou mesmo. Eu nunca tinha visto um testemunho de um ateu. Como é que Deus quebrou esta muralha? Eu nunca tinha visto. Já vi de gente falida, já vi de casamentos desfeitos, já vi de drogado, já vi de tudo que... Agora, nunca ouvi o testemunho de um ateu. E isso realmente impacta. Eu louvo, como eu conhecia a minha oração antes, eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família, e peço que Deus, através do Espírito Santo, continue te assistindo, te guiando, te iluminando teus caminhos, né? E tudo para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus por isso, seu Tarcísio. Glória a Deus por isso. Amém. Obrigado, Tarcísio. Passa a palavra, então, ao Sérgio. Olha, foi realmente um testemunho maravilhoso de se ouvir, muito edificante. Em algumas questões eu achei um pouco semelhante ao meu, que eu também era ateu. Outro dia eu te conto o meu testemunho, então, Tarcísio. E eu gostaria de saber do Felipe, ali na época, quando ele começou essa trajetória, junto com a esposa dele, quais foram as repercussões que tiveram no teu casamento, no teu relacionamento com teus filhos, que eu acho que é importante a gente saber um pouquinho disso. Uma coisa que é muito bom você ter lembrado disso, Sérgio, porque assim, uma coisa que é preciso lembrar é que quando Deus me encontrou e me pegou do jeito que me pegou, ele não só transformou a mim, mas ele transformou todo mundo ao meu redor também. Ele transformou a minha esposa, ele transformou o meu casamento, ele transformou meus filhos, enfim, as minhas relações. Então, eu digo assim, o principal ponto onde houve a mudança de Deus no início foi justamente no casamento, né? A minha esposa, eu digo que a conversão da minha esposa foi ainda uma conversão mais impactante que a minha.
porque eu fui tomado de assalto, né? Deus chegou para mim e falou: Felipe, chega de bagunça, acabou. Agora já deu, já fez bagunça demais. Para minha esposa, não. Para minha esposa, ele literalmente trabalhou o coração dela em tudo que para ela era difícil, em tudo que para ela tinha sido criada uma vida para fazer ao contrário, né? Nós tínhamos papéis invertidos em casa, um casamento disfuncional, éramos duas pessoas com filhos em comum morando na mesma casa, mas não tinha casamento. E esses últimos 8 anos a gente está vivendo um casamento de verdade. A gente tem se aproveitado como casal, porque a palavra de Deus diz que o casamento é para fazer, principalmente para que o casamento é para glorificar o nome de Deus, mas para que também esposa e esposo se aproveitem, né? Se curtam, então, o meu casamento foi uma das coisas que mais foi impactada, ou que talvez a que mais tenha sido impactada nessa conversão. Porque a gente passou a ter um casamento de verdade. E um casamento funcional e verdadeiro, ele transforma a família, e aí transforma os filhos, e aí as pessoas ao redor começam a olhar e dizerem: o que eles estão vendo, né? Conhecendo quem eu fui, quem minha esposa era, depois de muitos anos a gente retorna ao Brasil, e aí, peraí, o que aconteceu? O que esses caras viram que a gente não viu? Né? O que está acontecendo que mudou esse comportamento e esse jeito de falar e o relacionamento? O que eles viram que a gente não viu? E é isso que a gente quer, é isso que eu e minha esposa a gente quer falar para as pessoas. A gente quer contar pela alegria que a gente sente da presença de Deus, da presença do Espírito na vida da gente. É alegria, é só alegria. Então, a maior transformação, Sérgio, foi o casamento. A gente tinha que marcar um dia com a tua esposa aí. Hã? A gente tinha que marcar uma live com a tua esposa também para ouvir o lado dela. Vocês vão adorar, porque ela foi e é uma mulher de negócios, muito, muito eficiente, inclusive, muito próspera nos negócios, e abriu mão de tudo de uma vez pela obediência de Deus para se voltar para a família, contrariando uma agenda completamente feminista que foi criada, né, com toda essa força da agenda que impactou a vida dela, né, da independência a qualquer custo, de tudo, enfim, e se volta na obediência. Por isso que eu digo que a conversão dela foi ainda mais impactante que a minha, porque ela foi obediência. Deus me pegou e me deu um tapa na orelha e falou: chega. Ela não, cara, ela foi na obediência, né? Ela foi na vontade de servir, na vontade de obedecer, superando tudo isso que foi criada para fazer o contrário. Então, o testemunho e a vida dela e a transformação dela talvez sejam mais impactantes que o meu ainda. E glória a Deus. Parabéns. Pela vida dela também. Ela está aí assistindo, linda, te amo. E eu não seria absolutamente nada sem essa mulher. Parabéns pela trajetória de vocês dois aí. Ela não ela aí foi a primeira pessoa que não... Desculpa, seu Humberto. Ela foi a primeira pessoa que não desistiu de mim quando eu mesmo já tinha desistido. Já tinha desistido, é verdade. Glória a Deus. Parabéns. Amém. Vamos passar então para o Juscelino e depois, na sequência, Humberto. Muito bem, Lucas, Felipe. Eu fico muito impactado com a sua história, com o seu depoimento. E eu gostaria só de que você comentasse como é ser cristão no mundo dos negócios. O que muda isso no mundo dos negócios? Ser cristão, qual é a diferença que tem feito na sua vida? Seu Juscelino, eu acho que tem uma... Seu Juscelino, eu digo o seguinte: eu digo que é possível ser empresário com os valores e princípios do reino. É possível. A gente vive um mundo que força a gente, muitas vezes, a
a querer se desviar do que é correto, da verdade, da honestidade, dos princípios. Mas eu posso dizer categoricamente, já tendo estado dos dois lados, é possível ter negócios prósperos, mas com valores, com princípios, principalmente respeitando aquilo que são critérios da palavra de Deus. E aí, eu vou te dizer uma coisa que é o pilar das nossas empresas, de todas que a gente abre. As pessoas são mais importantes que as coisas. Não pode ser diferente. E as pessoas são os nossos colaboradores, os nossos clientes, as pessoas que passam por aqui, as que ficam, as que saem. As pessoas precisam ser mais importantes que as coisas a todo momento. O dia que a gente inverte isso, para a gente as coisas começam a dar errado. Né? A gente tem finalizando o exemplo, seu Juscelino, a gente tem uma plataforma digital. E um dia, numa conversa interna com o time de marketing, eu questionei isso. Eu falei, cara, vocês estão falando que lead, porque lead é a pessoa que a gente puxa do marketing, né? Como se fosse a base de clientes que a gente quer fazer uma oferta. E aí, nessa discussão, a gente estava falando de um lead que custava R$10 e era um lead muito caro. E eu levantei esse questionamento na mesa, na reunião, falei, cara, vamos trocar a palavra lead por ser humano? Para a gente ver se um ser humano por R$10 está caro? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado nessa perspectiva, principalmente do mundo digital hoje, que a gente começa a desqualificar e diminuir muitas coisas que são importantes. Então, assim, a gente pode fazer o negócio, a gente pode vender não é errado, eu estou aqui para dizer isso. O que a gente não pode enganar pessoas, mas vender não é errado. Né? Ter negócios não tem nada de errado nisso. Prosperar não tem nada de errado nisso. A Bíblia fala mais de dinheiro do que de salvação, por incrível que pareça. Né? Para provar a importância do dinheiro, para o bom, pro bem e para o mal. Né? O lugar do dinheiro na vida das pessoas. Então, assim, o que eu acho é que a gente, finalizando, o que eu acho é que a gente precisa colocar as coisas nos devidos lugares, as prioridades em primeiro lugar. E para a gente, as pessoas vêm antes que as coisas. É assim que a gente segue esses princípios, esses critérios. Esses são os nossos valores. Né? Muito bem, nós queremos pedir então para o Humberto fazer a sua consideração final, Humberto. Sim, tu começaste, Felipe, falando que toda essa revolução na tua vida começou lá em Austin, né, a capital do Texas. E é lá que eu ouvi a tua história, do próprio Ledo, que é o homem que Deus usou. Né? Ele estava dando uma palestra no domingo e ele enquadrou ali nos exemplos assim do que Deus é capaz de fazer e falou de um tal empresário que era ateu e tinha tido uma grande transformação na sua vida, no seu casamento, nas suas empresas, tinha prosperado muito, e eu fiquei antenado, né? A gente é um caça-testemunhos. E fiquei muito impactado, eu também saí de um ateísmo, e Deus gosta de pegar os ateus, viu? Viu, Tarcísio? Ele pega qualquer um, pega lá o Mateus, pega o Lucas, ele pega todo mundo, e o Espírito Santo tem esse poder, né? Vocês têm mais um chamado como casal, né? E até eu já peço permissão para o Lucas, a Renata, se está aí disponível para tu apresentar para o povo aqui que está curtindo, ou fica para outra vez? Eu não sei se ela está... É porque eu acho que ela estava... Sim, não está. Deixa eu ver com ela se ela... Linda, você pode entrar aí? Não, posso mandar o link para ela, mas... Deixa eu ver aqui se ela está... A pergunta, vocês ficam mais na área de aconselhamento ou mais na mensagem, assim, na palavra, assim, na pregação, no aconselhamento, ou aonde Deus mandar vocês? A gente faz uma live todos os sábados pela manhã, no nosso Instagram, Felipe Amorim e Renata, onde a gente compartilha a palavra de Deus.
são pregações bem expositivas, a gente é muito ancorado, amparado na palavra, né? A gente não foge muito para pregações temáticas ou nada disso, nada contra, mas, né, enfim, é o estilo, vamos dizer assim. Mas que a gente compartilha a palavra de Deus no sábado de manhã. Além disso, a gente está servindo uma igreja local aqui na cidade que a gente mora, uma igreja brasileira e uma igreja americana, é um ministério brasileiro dentro de uma igreja americana, e a gente está para servir. Então, quando a gente é convidado para fazer essas palestras, ou fazer algum podcast, ou dar algum testemunho, a gente já foi em uns 5 ou 6 diferentes podcasts, e eu já dei palestras em algumas igrejas no Brasil, inclusive numa delas, na Lagoinha de Paulínia, eu falei sobre negócios no reino, né? Negócios na visão do reino, mas é com vontade de servir, seu Humberto. Eu acho que Deus me levanta para fora das igrejas, não para dentro delas, né? Eu acho que dentro das igrejas tem muita gente fazendo muita coisa legal, né? Muito mais preparada que eu. Eu acho que Deus me manda pescar em mar aberto, porque é justamente onde eu estava e foram me buscar. Então, talvez esse seja o meu chamado, de buscar as pessoas, aquele que está lá jogado, como o pastor Ledo fez, né? Quando todo mundo me rejeitou, ele me acolheu. Quando eu cheguei na igreja, seu Humberto, eu estava sendo rejeitado por todo mundo pelo ateísmo, né? Todo mundo discutia e questionava. E ele me abriu os braços e disse assim: você é bem-vindo aqui, não interessa o quê. E no primeiro culto, ele disse uma coisa na hora da oferta muito interessante. Ele falou assim: se você está vindo aqui, eu sou dizimista desde os 18 anos e tal, ele conta a mesma história sempre, eu adoro, eu sou apaixonado pelo pastor Léo, apaixonado, né? E ele diz: mas se você está vindo aqui a primeira vez, não se sinta constrangido, não dê o seu dinheiro aqui, Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer o seu coração. O que precisa do seu dinheiro é essa cadeira quentinha, esse prédio confortável, aluguel, é isso que precisa do seu dinheiro. Mas se você não... Mas a palavra de Deus manda dar quando você está alegre por isso, quando seu coração se alegra. Se você não quiser, cara, vem aqui o resto da vida, a gente vai orar por você e você vai ser abençoado também. Ele me acolheu, né? E esse foi uma... E aí eu falei com a minha esposa na hora, eu falei: cara, é tão fácil falar a verdade, por que as pessoas mentem aí fora? Né? E isso foi assim, ele ia lá na minha casa fazer o estudo bíblico, andava 45 minutos, tinha dia que na chuva, né, de carro, mas pegando chuva e tudo, para fazer um estudo bíblico com a gente até às 11 horas da noite. E eu, né, ateu e depois recém-convertido, mas ainda ateu no início. E ele simplesmente me abraçou e disse assim: cara, não me interessa se você é ateu ou não, você é bem-vindo aqui. Eu acho que isso é o que acontece nas igrejas hoje, sabe, seu Humberto? Eu tenho para mim que as igrejas, elas estão pecando, e obviamente não todas elas, e pelo amor de Deus, não estou querendo tecer nenhum julgamento aqui, é só uma opinião do que eu leio na palavra de Deus, inclusive. As igrejas estão pecando pelos excessos dos extremos do seguinte sentido: ou elas rejeitam, ou elas aceitam. E a igreja não nasceu para rejeitar nem para aceitar. A igreja nasceu para acolher e transformar. Essa é a palavra de Jesus. Jesus acolhia para transformar. E foi isso que eu recebi quando eu cheguei na igreja do pastor Ledo. Eu fui acolhido e convidado a uma transformação. E que ela acabou acontecendo. Então, é mais ou menos isso aí. Maravilha, que bênção. Então, nós vamos trazer aqui a participação de mais algumas pessoas e vamos estar já finalizando a noite de hoje. Nós temos aqui, eu tive que fazer uma troca aqui de cabine de comando, a minha esposa está entrando em live com outra mulher também, estão falando ali das coisas boas do Senhor. A Marivone colocou aqui, testemunho maravilhoso, o pastor Wagner dizendo que está nos assistindo de Lavras, a Simone de Novo Hamburgo, a Liz Nara de Novo Hamburgo também, a Rita de Cássia em Austin, e a Academia Alta Renda, que é a tua esposa que está acompanhando, né? Ela colocou aqui, ó. Restaurante com as crianças, por isso que ela falou que não pode entrar. Mas... Isso, eu vi aqui, ó. Nosso casamento foi restaurado após a conversão. Tínhamos um casamento muito difícil antes da nossa conversão. E Deus restaurou e transformou para a honra e glória de Deus. A Renata Amorim, né? Ela colocou aqui a sua participação, né?
A Marivone aqui, ó, colocou aqui, verdade, Gubiani. A Marivone já tinha compartilhado aqui, a Renata, né, mais comentários, enfim. Então, só as participações que nós temos hoje. Eu quero, então, nesse momento, mais uma vez te agradecer, Felipe, pedir para que você também faça suas considerações finais. Nós estaremos finalizando esta nossa live de hoje, que foi uma live maravilhosa, uma live tremenda, um testemunho que com certeza impactará muitas e muitas vidas através da internet. Contigo, então, a palavra da consideração final, Felipe. Amém. Glória a Deus por isso. Bom, o que eu tenho a dizer é que eu desejo a cada um de vocês, né, aqui dos nossos participantes, dos colegas e de todo mundo que está assistindo e vai assistir, eu desejo que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe a vida da família de vocês, que pese a mão na vida de vocês como pesou na minha, e que dê a vocês a graça, a misericórdia e o entendimento que tem dado a nós, e dizer a vocês mais uma vez, só Deus cabe no tabernáculo que é seu coração. Não há mais nada que preencha, nenhum vazio que você tenha que não seja Deus. A única coisa que preenche o vazio é Deus. A gente vai procurar, a gente vai experimentar, a gente vai fazer um monte de besteira, até o dia que a gente entender que Deus é quem preenche esse vazio, e aí todas as coisas se acalmam, as tempestades se acalmam, os ventos param, porque Ele é o Senhor que ordena e o vento para, e tudo se acalma, e a gente consegue seguir em paz. E paz não quer dizer que esteja tudo às mil maravilhas, não, né? Que esteja tudo prosperando. Paz quer dizer que, mesmo diante das tribulações, a gente tem paz. Mesmo diante de problemas, a gente tem paz. Paz para continuar, paz para seguir, paz de saber que a gente está no caminho certo, que a gente está no caminho da eternidade, que a gente está no caminho da salvação, não porque a gente merece, mas porque Deus é gracioso, misericordioso, piedoso, e entregou seu Filho na cruz, porque os nossos pecados por nós mesmos não podiam ser pagos, porque nós não éramos capazes disso. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente realiza o quanto a gente é pecador. Eu acho que aquela pessoa que, né, às vezes, eu peco um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas nem é tanto pecado. Eu não entendo assim. Cada vez que eu me aproximo mais de Deus, eu entendo o quanto eu preciso dele, o quanto eu sou pecador, o quanto eu não mereço, o quanto ele é gracioso, o quanto ele é misericordioso, porque por minha conta não dava. Enquanto eu tentei com as minhas mãos, enquanto eu tentei com as minhas forças, enquanto eu tentei com as minhas obras, não deu certo. Só deu certo, só funcionou, só caminhou, só andou, só encontrou, só organizou pela misericórdia de Deus. Então é isso que eu queria dizer para as pessoas. Se lancem nos braços de Jesus. Se lancem nos braços deles. Fechem os olhos e se lancem nos braços dele. Porque ele é Senhor e Salvador. E eu deixo para vocês, como última palavra, leiam e entendam isso. Vinde a mim, vós que estáis cansados, aflitos, frustrados, doentes, e eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tem de bom ânimo, eu venci. A gente vai ter aflição, mas o próprio Deus diz, tem de bom ânimo, confia em mim. Deposita isso em mim. Descansa em mim, porque eu venci. Através de mim, você vence. Mas é através de mim. Através de mim você consegue vencer. Pela força do seu braço não dá. Mas eu sou o Senhor para te render graça e misericórdia. Através de mim você pode vencer. É isso que eu queria que as pessoas... É isso que eu queria deixar, se eu pudesse deixar alguma coisa, seria isso. Deus é maravilhoso. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado aos nossos queridos irmãos oficiais aqui do capítulo 04, mais uma vez muito obrigado, Felipe, a você, sua esposa, seus filhos, por atenderem o nosso convite, e eu quero reforçar dizendo que nós temos então o próximo jantar aqui da Donep de Porto Alegre, capítulo 04, no dia 14,
agora do mês que inicia amanhã, 14 de outubro, tá? Com o Cassiano lá do Ceará, já me mandou um vídeo agora, inclusive, nós vamos preparar para começar a divulgação, e logo mais estaremos divulgando a nossa próxima live, a cada 15 dias estamos aqui com um novo convidado, e trazendo testemunhos, palavras de esperança, de fé, e principalmente falando desse Deus que é vivo, maravilhoso, é Pai e nos ama muito. Um abraço a todos, uma excelente noite, que Deus abençoe. Um abraço. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus por isso. Tchau, tchau.